Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, geriatria, clínico geral, ginecologia, fonoaudiologia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Voltando aqui para o segundo bloco, eu estou bem atento aqui ao programa. Eu acho que esses programas de ajuda social, eu entendi bem a colocação de cada um de vocês, porque é uma questão muito individual. Quando o Rebouças fala, você é dinâmico, você é empresário, você é aquilo. Realmente, eu tenho outro dinamismo de vida, eu tenho outra. Eu nunca fiquei preso num negócio, sempre. Você nunca foi funcionário público? Eu nunca fui funcionário de nada, eu não tenho nem carteira. Eu não tenho nem carteira profissional, pra vocês terem ideia. Só na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Mas eu não tenho nem carteira. Mas era cargo indicado, né? Não era, cargo indicado, Então, assim, eu nunca fui muito, né? Agora, realmente, essas pessoas que passam a vida, né? Estamos falando de 35 anos aí de carreira. Dentro de uma repartição pública. Uma repartição pública. Eu acho que é uma vivência, porque você tem que dividir a idade, né? Até os 18, 19, 20 anos, você não sabe muito bem o que você vai ser. Depois você entra numa repartição pública, fica lá mais 35, então já estamos falando de 55. É a vida da pessoa. Aí, de repente, né? Vamos pegar essa pessoa e vamos colocar, você não serve mais. Eu acho que esse, mais ou menos, é o sentimento dessas pessoas que estão lá. E isso, talvez, deve machucar muito, porque há uma dedicação, como a Gláucia falou, me dediquei, eu vi aquilo como extensão da minha casa, né? Como não se viu exatamente, mais, né? Eu me dediquei àquilo, né? Então é um papo bem interessante. Eu acho que essa criação desse programa, né? Desse programa Prosa Inclusive, fica a dica aí para o prefeito Evandro Leitão para expandir, para criar mais casas como essa, inclusive nas regionais. Chega pelo menos a todos os servidores públicos do município. Mas não é estendido a todos. Não, mas eu sei que é ofertado a todos. Eu digo é ter capacidade. Abraçar todos. E chegar mais próximo. Fortaleza é muito grande. São 12 regionais. São 12 regionais. Mas, Macieri, deixa eu só te dizer uma coisa. O que você falou aí me veio aqui à mente. Quando eu estive lá em Brasília, agora, eu criei... Já tinha ido outras vezes, mas dessa vez eu criei uma visão muito diferente do trabalho de deputado e senador. Porque como eu acompanhei mais de perto alguns temas e o trabalho de alguns senadores e alguns deputados, porque a ideia que nós temos é o seguinte, o cara trabalha terça, quarta e quinta. Sexta-feira ele vai para o estado dele, só chega lá segunda noite ou terça. Mas, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para vocês, pelo menos os que eu acompanhei. É muito intenso. O de direita, eles não param de trabalhar. Eles começam 8, 9 horas da manhã e vão até 11, meia-noite. 3, 4 horas da manhã, às vezes, termina a sessão. E termina, às vezes, 3, 4 horas da manhã. 8 horas da manhã tem que estar lá. E 8 horas tá lá. E é terça, quarta e quinta. Mas 3 dias aí trabalhando sem parar. Eu fico olhando para aquilo e acompanhando. É cansativo. É um ritmo frenético. Bom, vai falando disso aí. Não, mas deixa eu falar o que eu queria. Eu fiquei imaginando, né? A pessoa fica dentro daquela repartição ali, que ela é um mundo, né? O Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, é um mundo. Você anda ali dentro o dia todo e não termina.
E a pessoa que fica naquilo ali, 20, o servidor mesmo, 20, até o próprio... Eu pensei, rapaz, eu tenho vontade de um dia vir como um deputado federal aqui para contribuir com as minhas ideias para o Brasil, mas eu não sei se eu teria coragem de ficar com o Estado. Relégio. Sabe por quê? Porque, meu irmão, o cara perde um bom tempo da vida dele trancado dentro do concreto. Eu fiquei olhando aquilo ali, e você amanhece e anoitece, eu participei. Não vê o horário. Você não vê. Eu entrei lá às 9 horas da manhã, eu saí de lá já noite, sem me tocar que tinha escurecido. Isso. E assim, no ritmo frenético. Isso. Então, assim, a pessoa dedica o servidor público, seja ele eleito, seja ele quer servidor público. Que se for servidor mesmo, concursado, indicado Tem muitos ou servidores não, ele exemplares, fica... muitos. Não, a maioria é exemplar. Eu diria que o que não presta é a minoria. Senão o Estado não funciona. Tá, vamos aproveitar. Então isso e é importantíssimo. Vamos passar aí em direção a entrevista do Rebouça com a senadora Damares, lá em Brasília. Vamos lá, coloca aí. Amigos do programa Acerto de Contas, aqui com a senadora Damares Alves, que gentilmente está concedendo essa rápida entrevista. Senadora, um tema que a senhora é bandeira da senhora e que muito me preocupa é a exploração sexual infanto-juvenil, porque Fortaleza é conhecida internacionalmente como uma das capitais mundiais de exploração sexual infanto-juvenil. Como é que está essa luta, senadora? Por que é tão difícil? Nós estamos aprovando leis para enrijecer as penas. Isso todo dia acontece. Mas nós aprovamos também o Cadastro Nacional do Pedófilo. Estamos esperando o governo federal colocar em execução. Porque se a gente tiver um cadastro com o nome de quem cometeu o crime sexual, nós vamos saber onde ele está, onde mora, o que faz, e nós vamos evitar que ele cometa outros crimes, deixando as crianças longe dele. Essa é uma das grandes medidas que a gente precisa colocar em pauta. E claro, gente, a gente criar uma rede de proteção, a sociedade tem que vir com a gente na denúncia. Qualquer sinal de abuso, denuncie, ligue no Disque 100, a denúncia é anônima, você tem sua identidade protegida, mas denuncie as violências. Quando a senhora fala que é um cadastro de crimes sexuais, esse cadastro seria crimes sexuais em geral ou apenas no caso de pedófilo? Já temos aprovado o Cadastro Nacional do Estuprador e agora a gente traz esse cadastro também os pedófilos. Que será agregado Assim, a isso. isso. E para finalizar, senadora, a questão da anistia é algo que tem que ser feito para pacificar a nação, é o que pelo menos a grande parte da população brasileira entende. Como é que a senhora está vendo hoje a questão da aprovação ou não do projeto? Vai ser aprovado, é uma pauta do Brasil, uma pauta que todo mundo quer. Essas pessoas já foram amplamente penalizadas, elas não podem mais continuar do jeito que estão. Eu creio que o Congresso Nacional vai dar a resposta que o Brasil quer. Deus abençoe. Amém. Bom, voltando aqui, fantástica a entrevista com a Damares. Não é um assunto pertinente aqui ao programa, mas é bastante interessante as colocações dela, né? Como senadora, a criação desse cadastro de pedófilos, porque aí dá para ficar investigando mais de perto a cada mau caráter desse. A cada bandido desse. Criminoso. Que tem um trabalho. Eu estive no gabinete do Magno Malta, quando era outro grande senador. Quando ela era assessora do Magno Malta. Sim. E a Damares tem um trabalho, Rebouças, maravilhoso. Não, inclusive o Rebouças entrevistou ele. Eu conheço de perto o trabalho dela. Ela esteve aqui em Fortaleza por alguns eventos, andou comigo e com a Priscila Costa, tratando exatamente de temas como esse. E ela tem um trabalho gigantesco de pesquisa, né? E de ações contra os pedófilos. Ela é muito eficiente. E é muito válida. E tem tudo a ver, eu participei lá de uma audiência pública do dia do nascituro, um negócio importantíssimo. Né? O Eduardo Girão é gigante. O Eduardo Girão. O Eduardo Girão, para mim, é um gigante. Girão, a Damares e o Magno Malta juntos, tratando desse tema. Que querem, vamos lá, né? vamos então, lá, assim, continuar com a nossa convidada aqui. Tem tudo a ver, porque ela preserva a vida desde o ventre. E aqui nós estamos falando do idoso. Nós temos que lembrar que o aposentado, ele é um idoso e que merece uma atenção redobrada do poder público, da sociedade e da família. Deixa eu fazer uma pergunta à Luísa. A Luísa eu reencontrei depois de mais de 30 anos, né, Luísa? Ela estudou com você, não foi? Eu estudei com ela no São Tomás de Aquino, de lá eu fui pro Cearense. Você foi para onde, Luísa? Eu fui pro Lourenço Filho. Lourenço Filho, eu fui pro Cearense. E foi a satisfação revê-la, né, depois de tantos anos. E eu queria lhe fazer uma pergunta, porque eu fiz economia, enveredei pela filosofia, sociologia, e a gente sempre que orbita nesse mar, né, nesse mundo,
a gente pensa na finitude, né? E a finitude para mim, como cristão, você criada também no Colégio Mariano, foi para o Lourenço Filho também, Colégio Mariano. Vamos amado, né? Está aqui meu texto. E como é que vocês tratam esse lado espiritual, cristão? Porque para a nossa formação católica, a gente tem a escola, a família e a religião como base, né? Uma base da família, a base que sustenta realmente a família, a educação. E como é que vocês tratam? Porque eu perdi um amigo com 17 anos de idade que se suicidou. Eu era muito jovem, não entendia aquilo, né? E a depressão, ele com 17 anos, ele pensou na finitude. Aí você chega numa idade de aposentadoria, uma vida realmente fechada, como ele disse, dentro de um concreto. Você muitas vezes sente, eu fui chefe de gabinete de um deputado federal, eu vinha sentir que eu estava de madrugada, que eu estava com dor nos pés. Né? Então não era o tempo, era a dor nos pés que fazia a gente sentir que era todo tempo em pé, andando, correndo. E a gente, quando pensa na finitude, é arrancado desse meio que a gente viveu a vida toda, é tratado o lado realmente cristão, o lado espiritual de verdade. Como é que vocês fazem isso? Porque só o psicólogo, só o assistente social, isso não fica vazio, não? Como é que a gente trabalha a questão da finitude? A gente trabalha, vamos descobrir a vida. Né? Vamos descobrir, porque a finitude todos nós estamos caminhando para ela, né? Nosso caminho é para a finitude, né? A morte é o fim. A única certeza, a única certeza como diz o nosso personagem. O pensamento está caminhando para a eternidade. Todos vão morrer. Então, enquanto não chegou esse momento, vamos viver. Vamos descobrir outras maneiras de viver nesse mundo. Né? Descobrir, sair do escritório e descobrir que tem um céu lindo lá fora, tem um jardim belo, tem um mar, tem um vento. Vamos descobrir coisas novas, construir novas relações. Né? Se crescer nessas novas relações, quando a gente encontra as pessoas, a gente cresce nas relações também. Então, vamos abrir o mundo e descobrir que um outro mundo existe. Abrir horizontes, né? Abrir horizontes. Então, é isso. Pensar na finitude é pensar na vida. E no lado espiritual, no cristianismo... Existe aí, cada um tem a sua. E é complicado no serviço público, você sabe. Não, aí cada um tem. Meu ponto de vista é assim. Só um minutinho, Laura. Aí cada um. É respeitar. Aí cada um tem a sua ideologia religiosa. Infelizmente, eu acho que aí é uma particularidade que não tem muito a ver com a ideia. Você pode ter. Servidores ateus, você pode ter servidores... E vão ter que ser atendidos da mesma forma. Aí o que eu imagino que ela... Aliás, ela quando... respeito, falou a palavra correta. Ela é muito serena na colocação dela. Observe bem a fala dela, é muito serena. Então ela é aquela pessoa que ouve, interpreta. Como é que é o contexto da interpretação? Não é da sua religião, ou da dele, ou da dele, da dele. Não, é da religião da pessoa. Do que ela acredita. Isso. Eu tenho várias pessoas que eu acompanho com várias religiões. Exato. Aí o que é que eu faço? Eu respeito. Exato. Eu tenho o meu ponto de vista, mas eu não influencio no ponto de vista do outro, porque é a crença dele, exatamente. É o que ele acredita, é o que ele vive. Seria ridículo influenciar. Pronto, é isso. Tentar influenciar. E outra coisa. Eu falo do acolhimento, né? Do acolhimento. Como é que se daria mas isso? O acolhimento é isso, Albino. Deixa eu lhe falar. Ele é independente de qualquer religião. Não é só por ser repartição, não. Como eu disse, eu vou falar, Marcelo, né? Que eu 90% do povo brasileiro é cristão, tá no IBGE. Eu vou falar como pastor. Não fale como pastor, não. Como pastor. Eu não deixo de ser pastor, sou 24 horas pastor. Você não pode pegar dentro de uma instituição dessa, independente de ser do município, de ser de órgão público, mas é uma instituição que acolhe pessoas que não têm uma finalidade religiosa, a instituição. Então você não, por exemplo, se chega lá, porque dentro da filosofia católica, você falou do católico romano, porque católico, todo crente também que católico significa universal, e apostólico segue os apóstolos. Romano não, segue lá o Papa. Então, quando você fala, dentro da filosofia católica, você tem que falar romana, mas se você chega numa instituição dessa e você coloca o texto, coloca uma imagem, você vai ofender o crente. Se o crente chegar e falar, olha, isso aí não pode proibir, vai ofender, vai causar conflito. Então, se você quer uma instituição que seja direcionada, aí você tem que ter o quê? Uma igreja que montou uma estrutura dessa, que tem,
Tá? Só o que tem esse acolhimento. Tem acolhimento, igreja tem acolhimento. Meu irmão, ó, se não fosse a igreja no Brasil, ninguém andava mais na rua. Perfeito. Porque o tanto de traficante, de assassino, que todo dia sai da rua, retirados pela igreja, é um número incalculável. Verdade. Então, você tem que ter uma instituição, uma igreja. Eu vou fazer um acolhimento de idosos que se aposentaram, aí vou contratar a psicóloga, vou contratar o assistente social, aí vou para tratar aquela questão mental da pessoa. Aí sim, eu posso direcionar e devo. Porque é terceiro setor. Para a questão, por que eu posso e devo? Porque a pessoa já vai procurar sabendo que é de uma igreja. Tá entendendo? Mas quando é numa instituição dessa, que é... Não pode. Municipal. Aí não pode. E também não posso, porque é Estado. A pessoa confunde muito o que é Estado laico. Estado laico é o que não proíbe. Se proibir também não pode proibir, é crime. Proibir o quê? A pessoa que está lá de falar na fé dela. Não pode proibir. É crime. O Estado é laico. O que é o Estado laico? Ele permite que todo mundo fale. O bandista pode falar, o evangélico pode falar, o Estado não pode promover, mas também não pode proibir. Né? Então, é um ambiente que nós temos que entender o seguinte, lá é fantástico, é voltado para voltar a ocupar a mente daquela pessoa. Exatamente. Que agora está com a mente... Exato. A minha mãe super ativa, a minha mãe é ativa com força. E está ansiosa, aquilo acaba com a pessoa. Na verdade, destrói, né? Destrói. Na verdade, ela direciona a pessoa para abrir a cabeça para novos Atividades terapias lá. Novos horizontes. Uma nova realidade. E saber que ela tem qualidade para tal. Isso. Para desbravar, para se aventurar em outras questões que talvez, por exemplo, ela pode ser uma mulher, vamos dizer assim. Música. Uma grande doceira. Arquiteta. Aí vai fazer um doce maravilhoso, começar a vender. Vai se reinventar. Essa é a questão. E independe de questões religiosas. Isso. Depende de questões E religiosas. existe também a educação financeira para que se adeque àquela Interessante sua demais nova isso aí. realidade. Lá tem essa preparação financeira, onde tem pessoas que vão estar orientando Como é que vai se adaptar ali com aquela nova realidade? Para resumir, Albino, isso aí prepara a pessoa que agora se viu desprogramada do que fazia, prepara para continuar a sua vida terrena. A religião não, ela lhe prepara para a eternidade. É ainda mais importante, mas tem que ser feito cada um da sua forma. Para a eternidade é a religião dele. Na minha, eu sou agnóstico, por exemplo. Aí, então, veja bem. É religião. Não, é concepção, não é religião. Claro que não, é opinião. Não é religião. E, assim, o ser humano é uma coisa complexa. Vamos lá. Eu estou vendo o debate de vocês aqui, eu fico imaginando assim, né? A única certeza que nós temos um dia é que nós vamos estar dentro disso aqui. Ou não, Jesus voltar um dia nós vamos estar aqui dentro. Isso aí é... Se houver a volta, fato... Isso aí é a Voltar certeza enquanto que nós Hã? temos. É a Volta logo, volta logo. Só um minutinho, por favor. Eu não quero interrupção, por favor. É a única certeza que nós temos aqui, vamos estar todos nós aí. Nós aqui, né? Então eu falo para as pessoas, eu tô falando isso porque eu me remeti essa semana, eu tenho e eu tenho muita certeza que é isso que vai acontecer, então são coisas que não me preocupam no meu cotidiano. Por exemplo, eu tenho câncer de próstata, né? Aí eu bebo, eu brinco, eu me divirto, eu tenho uma filha de 5 meses, né? Aí o rapaz que conserta meus ar-condicionados em casa falou para mim, eu liguei para ele para vir consertar o ar, por isso que eu te admiro, Graça, porque você foi para cima. Isso é evolução, né? Você saiu de uma cadeira de roda e tá aí, ó, tá aí falando bonito, tá toda bela aí. Isso é fantástico. Então, assim, é a única certeza que nós vamos embora um dia. Aí eu liguei para ele e falei, doutor Carlos, eu estou meio afastado porque eu descobri que eu fui fazer o exame essa semana e fui constatado com câncer de próstata e, enfim, eu acho que eu vou parar. Aí o telefone falou, como é isso, senhor Arnaldo? Aliás, um abraço, senhor Arnaldo. Porque eu descobri, eu falei, senhor Arnaldo, deixa eu contar uma coisa pro senhor. O senhor me conhece, né? Ele conserta os ares da minha casa há 20 anos. E ele é mais novo que eu. O senhor me conhece, não conhece? Sim, seu Marcelo e tal. Eu tenho câncer de próstata. O senhor está falando isso para me agradar? Eu falei, não. Estou falando para te agradar. Mas o senhor teve um filho agora. E o que tem a ver, seu Arnaldo? Eu estou vivendo, eu vou usar os recursos da ciência, eu vou usar os recursos que existem, né? E vou sobreviver até um dia.
Agora, eu não vou Mortificar. Quem morre na véspera, seu Arnaldo, é peru, meu amigo. Aí comecei a conversar com ele, levantou, o filho dele me ligou no outro dia e falou, rapaz, o que você falou pro meu pai? Eu falei isso. Ele falou, meu pai é outro homem. Por quê? Agora, a reação, né, é de pessoa para pessoa. Isso. É muito difícil. Tem pessoas que não entendem, que perdeu aquele emprego, aquele cargo e tal, não consegue retomar a vida. Como a Glaucia está aqui, usei de exemplo, a Glaucia está aí, ó, saiu de uma cadeira de roda aí, linda, maravilhosa. Porque ele aí encontrou com você, viu, Marciele? Porque do jeito que você teve uma palavra que animou esse rapaz, parabéns. Tem gente que se ele ligasse, ia botar ele mais pra baixo ainda. Acaba morre com um mês. Então você deu uma palavra de ânimo. É o que a Bíblia fala, injetou ânimo. O agente ativador do espírito, da alma. Injetou ânimo, cara. E a coisa mais importante é que esse programa, ele não deve ser visto só quando a pessoa está para se aposentar. O funcionário público, ele tem que já começar a se preparar desde quando entra, e deve ter programas de valorização ao servidor, que nós não somos dono de cargo nenhum. Sabe, nós passamos temporal, para um concurso público, aquele cargo ele nos pertence, mas quando eu me aposentar, vem outro e vai ocupar o meu lugar. Então, muitas pessoas, na época que eu trabalhava com meninos e meninas de rua, as assistentes sociais costumavam dizer, porque os meus meninos, eu digo, eles não são seus, eles têm mãe e eles têm pai. Sabe? Então, você não pode se apropriar de algo que não é seu. A mesma coisa é o cargo público. O cargo público não é meu, ele pertence a um órgão. Eu estou nele. Eu estou nele, assim como eu estou nele, outros vão passar por mim. Eu não sou insubstituível. Eu posso ter sido uma ótima profissional, nota 10. Mas o tempo vai passar. Mas acontece que a gente tem que aprender, por isso que é importante o servidor público se preparar a cabeça desde cedo, valorizar o servidor público, que a gente vai vivendo, aqui eu estou aqui, encerrou esse ciclo, né? Vamos começar outro, gente. Por que a gente tem... Por que a nossa vida tem que se resumir só em trabalho? Será que a nossa vida tem que se resumir só em trabalho, comer, dormir e procriar? Nós fomos feitos só para isso, trabalhar, comer, dormir e procriar? Não. Nós fomos feitos para viver. E viver é mais do que isso. Viver é você despertar o ser humano que está adormecido dentro de você para você ver alegria na vida. Eu sou feliz em qualquer lugar. A dona Maria trabalha aqui em casa, eu entro na cozinha dançando, não é não, dona Maria? Eu entro dançando, ela olha assim para mim e eu fico dançando. Essa minha dança um dia vai fazer sucesso, porque a gente tem um corpo muito rígido. E aí eu começo a fazer aquela dancinha. Então, eu sou feliz só em estar viva. Eu posso morrer amanhã, mas eu estou feliz. Eu não estou feliz porque eu fui assistente social, porque eu sou jornalista, porque eu não sou nada. É contexto geral. Eu sou um ser humano que a minha única obrigação é ser feliz comigo. Eu não vou me aposentar para tomar conta de netos. Eu não vou me aposentar para cuidar de filho. Não, a minha parte eu já fiz. Então, essa parte psicológica aí, que vocês estão fazendo agora, preparando para a aposentadoria, os órgãos públicos têm que ver que ela tem que ser feita logo no início que a gente passa no concurso, né? E aí eu gostaria de saber qual é o tipo de terapia que vocês usam, como é que vocês fazem o trabalho centrado na pessoa, como é que se dá isso aí, né? Porque a psicologia ela tem várias correntes, né? Qual é que vocês usam, que as pessoas mais gostam, que as pessoas despertam para a vida, para dizer eu não sou só trabalho, eu não sou só a mulher de cicrano. As pessoas têm, inclusive, dificuldade de romper laços. Isso. E muitas vezes os laços têm que ser rompidos. Exatamente. Falou bonito, falou tudo. Bom, ela me fez uma pergunta, qual é a abordagem? A abordagem que decide não sou eu. A abordagem que decide é quem chega até a mim. Olha aí. A pessoa que vai dizer como é que ela gostaria que eu trabalhasse com ela. Como é que ela gostaria Qual o maior anseio dela? Qual o maior anseio dela naquele momento? Ela quer contar sua história de vida? Exato. Ela quer fazer uma oração naquele momento? Ela quer se movimentar, dançar naquela hora? Então, eu me movimento diante da necessidade do outro. Perfeito, é isso que eu penso. Tá? Então é isso. A abordagem correta.
acordo com o que Já vocês Sim, sei. é vão óbvio, receber. é óbvio. Porque senão Tem ela que cria ser uma assim. resistência com relação Com a mim. Ela certeza. cria uma, Cria não uma posso- imposição. Cria uma imposição. Não existe um cenário único, né? Não. Um conjunto de regras, Isso. né? É de acordo com o que você vai receber daquele diretivo, funcionário. né? Isso. Nós podemos mudar os papéis. A questão da aposentadoria, você passou a vida toda naquele mesmo papel. Chegou um momento que você precisou mudar um papel e descobrir que papéis que eu já posso exercer nessa vida. Né? Descobrir. São tantos, né? São tantos. Eu não sou só funcionário público. A partir de agora, eu sou o que eu quiser ser. Isso. Eu vou fazer o que eu quiser fazer. Isso. Não querer não ser nada. Isso. Inclusive quer ser presidente da ACP, Associação Cearense de Quero Parque, ficar sentado, deitado numa rede. Pronto. Que existe muito. que é a escolha, né? Entendeu? Sim, olha, é um assunto complexo, delicado, mas muito importante. É um assunto que eu diria de mentalidades, né? De seres humanos, né? Mentalidade de seres humanos. É muito complexo. Ô, Marciele, Cada um tem a sua. muita gente que anseia muito pela aposentadoria. Só que no momento que aposenta, vê uma outra realidade e muitos se arrependem. Ficam depressivos. Ah, eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter esperado mais. São inúmeros funcionários públicos, ou enfim, no geral, que arrepende, tá, Gerardo? Arrepende de ter aposentado. E agora? Áurea. Olha como é que eu estou aqui sem fazer nada. Minha vida virou um Fazer inferno. o quê? Áurea, né? muitos casamentos acabam, inclusive, com aposentadoria. Verdade. Por quê? Porque Não, não casamento existia... não bota- não bota- O Não casamento tá nesse acaba. ponto, Não, Porque muitos eu vou casamentos falar- acabam com a Cláudia. aposentadoria pelo Ô, Cláudia. seguinte: a mulher é Cláudia. acostumada a se livrar do homem de manhã cedo. Ele vai pro trabalho, Não chega fale em casa... acabar casamento, não, que fala parece não, com que- nós, hein, Marcelo? Isso é casado, essa Ela falou criatura, uma né? coisa tão É. Tá vendo com importante. esse? Deixa eu Porque eu concluir. já Não dá pra ouvi- nós, não. Não dá pra nós. já Ô, Marcelo, esse papo com a Eu gente. já ouvi Eu quero só homens concluir. ofendidos dizendo É. assim, a mulher agora vive dizendo, já que tu não Não faz faz nada, nada. vai botar o lixo Vai pra botar o lixo fora. pra fora. Já que tu É. não faz Não nada. faz Vai nada. limpar a merda do cachorro. É. Então, gente, ó, como é importante, ó, a família está preparada até para receber o aposentado, né? Porque ela passa a ver o aposentado como alguém que não tem mais importância. Quando ele trabalhava, por exemplo, Ela tá batendo ponto. ele era o fulano de tal. Agora que ele aposentou, ele não era ninguém. Meu Tá filho entendendo? me mandou ontem, que eu já casei 7 vezes, né, Grau? Nossa. Meu filho me mandou ontem um vídeo lá, o que tá lá na Austrália. Foi o pai que australiano com 93 anos teve um filho aqui e tal, com Nossa. o filhinho no colo, 93 anos. Aí eu falei, só uma perguntinha básica, meu filho, quantos anos tem a mulher dele? Sabia que você ia perguntar isso? 26. Eu falei, tá vivendo, velho, tá vivendo. Não, olha, Bem sabido, né? Ô, Marciele, ó, é tão Tinha 100, importante, Sara também, é tão né? importante 100, você se 190, redescobrir isso e a família, a nossa sociedade, a nível de inconsciente, a gente vive num sistema capitalista, onde você vale pelo que você tem e o que você produz. A partir do momento que você não produz nada, você não vale mais nada. As pessoas passam em cima de você como um rolo compressor. Tratozão. E a família, ela se comporta igual à sociedade. Então, muitas vezes, o pai, ele perde aquele papel de pai dentro de casa, porque o filho sai para trabalhar, fulano de tal, e ele fica dentro de casa, como se ele fosse, assim, uma pessoa inválida, mas ele já trabalhou. E a família, ela tem que ser preparada para acolher o aposentado. Deixa eu dar Para receber o aposentado e dizer, você colaborou muito com a sociedade, vamos viver. Papai, hoje nós vamos sair para passear. Mamãe, hoje eu quero que a senhora vá para um forró comigo. não, isso aí Então, não- as gente, pessoas não dá têm que fantasia. fazer isso. Eu Correto, preciso encerrar Marcelo. o programa com a palavra da nossa convidada. Você tem lá 30 segundos, manda um recado pro público em casa, por favor. Bom, eu queria agradecer esse convite, né, por participar desse momento e divulgar esse programa maravilhoso, que é um programa de acolhimento, né, que a gente trabalha também com a questão da intergeracional, a gente entra também na questão da família, porque é importante a família estar presente nesse momento também, para dar esse apoio. E vocês e convidar vocês para participar desse programa, né, do Prosa, né? O endereço do Prosa, né? É O importante endereço na Virgílio Borba, número 10, São João do Tauape, ao lado do Parque do Cocó Adair Barreto. A gente está lá esperando vocês, né, servidores, para conhecer nossos trabalhos, as nossas atividades que a gente desenvolve com esse público. Tá? Obrigada. Obrigado. aí. Eu queria Obrigado, também, minha querida. Marcelo. Eu agradeço muito essa participação. Eu achei o programa muito interessante. Fantástico.
E você trouxe, você abriu, eu tenho certeza que você conseguiu hoje abrir a cabeça de muita gente. Obrigado por ter vindo. Lembrando a vocês aí de casa que de terças e sextas-feiras, às 20h30, estamos aqui pela nossa TV Metrópole.